Então sejam todos muito bem-vindos ao LacunaCast, um podcast onde a gente tenta debater, né, as mais variadas ideias a partir de eventos do cotidiano, coisas que nós reconhecemos como de fato relevantes para pensar o Brasil, o mundo e as atualidades. Aliás, sempre focando, claro, naquilo que há de melhor que a gente pode ofertar em termos de conhecimento, cada um aqui com as suas devidas especializações. E hoje nós vamos falar aqui então com alguns especialistas em suas áreas para tentar pensar o que ocorreu lá em Minas Gerais, não pelo que a gente costuma esperar, justamente dos jornalistas e dos noticiários, que é justamente atentar para as tragédias, para as mortes, para o número de desaparecidos. Mas a gente quer pensar justamente coisas que não estão sendo muito refletidas sobre o assunto e que nós vamos questionar aqui agora junto aos nossos convidados. Convidados que nós temos certeza que aparecerão em outras ocasiões aqui, então já ficam todos os nossos ouvintes muito convidados para as próximas edições do Lacuna. Sempre lembrando que essa aqui é uma edição piloto e nós queremos debater outros assuntos prementes da nossa sociedade conforme forem necessários e conforme a sugestão dos nossos ouvintes, né? Então, eu sou o Alisson Augusto, né? Eu sou um mestrando em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e a minha colaboração para falar sobre um pouco desse caso de Bruno Brumadinho, ela se dará estritamente, especialmente no que a gente possa pensar sobre a ética envolvida do assunto. Nós temos aqui também o Rony. Fala aí, Rony. Eu sou graduando em Sociologia e Ciência Política pela USP. Já trabalhei como pesquisador para o SEBRAP, para a FGV e como analista de risco para o mercado. E acho que basicamente o meu foco vai ser sobre a questão política, né, institucional que está acerca de Brumadinho. E só fiquei triste que, como assim a gente vai falar das tragédias? Achei que a gente fosse conseguir gente assim, pô. Brincadeiras à parte, realmente acho que é uma boa a gente começar a falar um pouquinho mais sobre a parte mais técnica que está acontecendo por trás e que às vezes fica muito jogada, né? Então acho que vai ser legal. Bacana, você é o Rony Marques, então nós temos também junto conosco aqui, né, o Felipe. Fala aí, Felipe, se apresenta pra galera. Então, eu sou o Felipe, estudo psicologia, sou doutorando em psicologia na PUC do Rio. E acho que o episódio vai ser interessante pra gente, como o Alisson falou, pra gente pensar um pouco no que tá por trás desses acontecimentos que não aparece na mídia, né? Que as pessoas não estão muito preocupadas em analisar, em especular, estudar mais. Então eu vou tentar trazer um pouco a perspectiva dos indivíduos, quais os vieses das pessoas que acabam influenciando em tragédias que impactam sobre a coletividade. Bacana, e hoje nós temos também um convidado especial, talvez a pessoa mais qualificada a falar desse assunto, que é o Gilson. Fala aí, Gilson, se apresenta pra galera aí. Bom, olá gente, primeiro agradeço pelo convite. Eu sou o Gilson, sou graduando em Geografia pela USP. Fiz uma iniciação científica voltada à geomorfologia, estudo de relevos, e pretendo aqui hoje falar sobre coisas que muitas vezes são simples, mas que escapam jornalistas e que geram tragédias como essa. Então nós também convidamos, né, uma outra participante que infelizmente no momento não pode estar aqui presente conosco, mas que talvez ela entre durante a nossa gravação aqui, o nosso papo sobre esse assunto. Então eu quero começar, né, depois dessa nossa breve apresentação, eu quero começar perguntando aqui, especialmente para o Rony. Rony, o que tu acha das questões sobre as políticas públicas envolvidas sobre o assunto? Digamos assim, a gente assume o fato de que o Brasil tem, 500 e poucos deputados, cerca de 60 a 80 senadores, quase 30 mil assessores para esse pessoal aí, e nós temos apenas 170 fiscais para todas as barragens no Brasil. Como é que a gente pode pensar isso aí? Isso aí é algo
algo de fato sintomático, digamos assim, da nossa política? Isso acho que é uma coisa que também entra muito no que o Gilson também pode falar. Eu acho que é um pouco, sim, porque você tem um debate muito grande, né? Eu vou puxar um pouquinho para outra coisa para poder chegar num ponto, mas sobre a questão de quantas pessoas estão no serviço público, né? Que tem um debate se tem gente demais, porque a gente paga muito por isso, ou gente de menos. E basicamente o que eu vejo é que realmente, pro tamanho do país, o funcionalismo público não seria tão grande, só que o problema é que o gasto com os que a gente tem é muito grande, então faz com que você acaba tendo mais em algumas áreas, tipo no governo federal tem muito mais funcionário público que nos municipais e estaduais, se eu não estou enganado. E algumas outras áreas do serviço público acabam, exatamente porque você tem essa limitação até financeira, elas acabam ficando prejudicadas. Então, comparativamente, pelo tamanho exatamente do país e pelo tanto de serviços que a gente aloca em tanto esses serviços mais universalizados, tipo o SUS, quanto serviços mais específicos, você tem esse tipo de problema. Então, eu acho que é um problema, porque já que entra numa questão de regulamentação, né? De regulação do Estado. E já que você tem essa regulação, você vai precisar de uma administração para conseguir lidar com isso, né? E a gente tem um problema que começa com esse que você tem que muitas vezes o pessoal não consegue fazer, porque você tem poucos funcionários para fazer um serviço que é gigantesco, é só inumano fazer. E também tem a questão do que a gente chama na ciência política, na economia, de captura regulamentatória, que é basicamente certos grupos conseguem ter mais poder para conseguir pleitear pelo interesse. Então, aqui no Brasil a gente vê que a gente tem muito esse capitalismo de compadrio, onde algumas empresas que são muito grandes e já são normalmente têm investimento alto do governo, conseguem pleitear pelos interesses em contrapartida de outros agentes, né, e players, né, dentro desse mesmo sistema. E aí, no caso da Vale, para mim é mais sintomático ainda, porque é uma empresa que ela foi privatizada nos anos 90, só que naquele pacote de privatizações do FHC, só que o acionista majoritário da Vale é o próprio governo brasileiro. Então, fica um pouco complicado de trabalhar. Eu falei até para vocês antes, né, disso aqui, que eu tava com outro amigo pensando sobre o assunto, e você tem vários cenários possíveis para tentar lidar para quando uma empresa, por exemplo, privada, acaba deixando um tipo de tragédia acontecer. O problema é que todas elas envolvem assumir que os maiores acionistas não são o próprio governo. Que é basicamente o que eu falei, né? Uma pessoa virar pro espelho e falar: você tá me devendo, eu vou tirar os seus poderes dessa empresa e assumir por 180 dias para resolver. E aí você fica num entrave nisso, né? Então, institucionalmente, eu vejo essa tragédia de Brumadinho de uma maneira muito complexa. Eu realmente não saberia como lidar se o problema realmente é regulamentação, ou se tem essa captura da regulamentação pela Vale, o que é possível até afirmar, até porque, né, o sócio majoritário é o próprio governo, então eles vão conseguir fazer regulamentações que facilitem o trabalho deles. Você tem essa questão que aparentemente tem um grande problema institucional de análise por parte dos engenheiros. Então você tem vários fatores institucionais políticos que são bem complicados, e parece que o pessoal só não estava muito... Não era uma pauta em dia. Se tornou depois muito da tragédia de Samarco, mas mesmo assim parece que o passo de conseguir lidar com isso ainda é muito lento. Então é realmente um cenário para mim que politicamente é bem complicado. Não sei se o Gilson quer complementar com alguma coisa. Então, você tocou num ponto importante, que é essa questão de captura e briga entre aquilo que o Fórum chamava, né, de capitalismo compadrio, etc. E isso acaba gerando, em primeiro lugar, uma simetria de dados. Então, por exemplo, se você for consultar
os órgãos que é a ANA, Agência Nacional de Águas, que fica bastante responsável por toda a questão de captação da água que vai ser utilizada no processo de produção do minério, e a outra agência, que é a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, os próprios relatórios têm números distintos de barragens que existem no Brasil. Então, os dois órgãos maiores que deveriam capturar e informar para a gente a quantidade mínima de dados estão controvertidos. Então, tem essa primeira questão justamente de falta de dados, que é uma questão que vocês estão cansados de saber que é horrível dentro do Brasil. A gente não consegue dado para trabalhar direito em muitas áreas. E a segunda é justamente o fato de que da questão ambiental legislativa em si eu não consigo falar tanto, mas do ponto de vista técnico é que opta sempre pelo mais barato e não tão seguro. E aí eu queria entrar mais um pouco na parte técnica, explicar como é o beneficiamento do minério, por que é necessário beneficiar minério naquela área e as implicações disso. Tudo bem? Manda ver. Beleza, vai lá. Então, primeira coisa é entender que do ponto de vista de formação geológica e geomorfológica da área, ou seja, do ponto de vista das rochas existentes e do relevo, é uma área que é pertencente ainda ao quadrilátero ferrífero, porém tem um tipo de rocha muito específico, que é o itabirito. Se vocês jogarem no Google, vocês vão ver que essa rocha tem umas bandas de coloração diferentes. E essas colorações diferentes são, na maioria das vezes, sílica, ou seja, quartzo. Isso faz com que essa rocha tenha mais ou menos 50% a 60% de presença do ferro que é necessário para se extrair. Ou seja, comparada às outras rochas da região, é uma rocha um pouco menos produtiva para a produção. Ou seja, você precisa fazer um processo de beneficiamento para você conseguir tirar esse quartzo e tirar o ferro que é necessário. E como é que se faz isso? Se faz a partir de um processo chamado concentração, no qual se utiliza a água para remover esse quartzo. E aí, a utilização da água também é um problema, porque são cerca de 1.000 litros para 1 tonelada de rocha, de modo a que o resultado final, ou seja, o rejeito, aquilo que não tem valor comercial, vira uma lama com sílica, com quartzo, com água e um material extremamente pouco consolidado. Ou seja, aquela lama que a gente viu descendo e destruindo tudo. E ocorre que, então, para se conter, se faz o processo de barragem. Essas barragens de rejeito, até alguns jornais destacaram, que são aí cerca de 3 tipos principais. Você tem a montante, ou seja, imagine que a gente tem um mundaréu de lama. A gente não tem uma bacia gigante para poder controlar toda essa lama. Então o que a gente faz? A gente pega uma vertente, ou seja, pega um plano inclinado, faz uma retirada de material de terra, tenta deixar mais ou menos no nível interessante, né? Tenta fazer com que esse plano deixe de ser tão inclinado. A gente constrói um dique de contenção, ou seja, a gente faz uma espécie de barreira, de um degrau, que pode ser de rocha, pode ser de concreto, ou no caso da que foi feito na Vale com o próprio material de rejeito, você compacta e vai jogando vai jogando rejeito. E o que acontece? Conforme esse rejeito vai aumentando de volume, para ele não escapar, você constrói um outro degrau. Então, como se você estivesse fazendo uma escada em direção ao ponto mais alto. Só que ocorre o quê? O material que se utiliza para fazer esses degraus são do próprio rejeito. Então, você basicamente joga lama em cima de lama, e de modo a que, principalmente no verão, que é o período em que tem mais chuvas naquela região, a probabilidade de ocorrer esse tipo de que a gente chama de liquefação, ou seja, chega uma hora que o volume de água começa a entrar nessa lama, e aí a água não tem mais espaço para ir, e aqueles grãos começam a se expandir e formar pequenos canais. E esses canais vão levando a água e um pouco de lama menos consolidada aos poucos, que é o que a gente chama de piping, né? São os dois principais fenômenos que causam esse tipo de acidente. Aí essa lama vai aos poucos se deslocando, até chegar bem próximo a esses degraus de rejeito, que são aí a última fronteira antes de romper. E hoje suspeita-se que justamente um desses degraus começou a ter trincos, a ter rachaduras, nas quais a água foi infiltrando.
e, consequentemente, uma hora eles não aguentaram e tudo veio abaixo. E aí a pergunta é, será que a empresa sabia disso e só ignorou? Será que, sei lá, foi uma falta de comunicação interna? O que estão dizendo sobre isso aí, sabe? Então, as últimas notícias se tem é que há 2 dias atrás sabia-se pelos sensores que minimamente já se tinha ideia de que isso poderia ocorrer, né? Tal como ocorreu em Mariana, porque essas são as que têm a maior probabilidade de haver isso. Só que, aparentemente, a empresa, do ponto de vista de... Aí, voltando ao que o Rony falou, você no início citou que são cerca de 170 funcionários para dar conta de fiscalizar isso. Da ANM, que seria a primeira empresa responsável a fazer esse tipo de fiscalização, são só 35 fiscais. Então, do ponto de vista da legislação ambiental, enquanto esses 35 fiscais não passarem pelo local e dizerem minimamente que aquilo ali não está apto, a empresa continua funcionando e trabalhando. Então, é negligência por parte do Estado e esse capitalismo de compadrio que o Rony também mencionou no início. Pois é, aproveitando essa questão do capitalismo de compadrio, eu queria perguntar também para o Rony, que me surgiu a dúvida agora sobre essa questão do rent-seeking, né? De tu procurar meios de, digamos assim, seja tu um agente fiscalizador do Estado, fiscal que deveria anunciar que tem algum problema com a barragem, talvez ele não tenha feito isso, seja tu, né, seja que você sendo o próprio representante da empresa que está ali tentando descobrir meios de diminuir custos, enfim, para tentar perseguir melhor esses lucros, né? Até que ponto a gente pode pensar que o que houve ali nessa falha de fiscalização não foi mera busca por renda, digamos assim, né? Esse rent-seeking. Você poderia nos informar sobre isso melhor, Rony? Eu acho que quando fala nisso é um pouco complicado, porque talvez entre muito mais um chute do que uma coisa precisa, porque realmente teria para fazer uma afirmação dessa sobre esse caso, tudo bem assim, tem vários exemplos, né? Possam fazer analogia, sim e de não, mas é um pouco difícil falar sobre isso, porque aí acho que o Gilson fala mais, porque eu não sei como são os órgãos regulatórios, eu não sei se tem muita reclamação, por exemplo, já tinham pessoas que falam que eles funcionam dessa maneira rate-seeking, assim, a gente sabe que na instituição brasileira você tem um incentivo a isso, né? E então você tem o famoso exemplo da pessoa que entra em cargo público para basicamente ter uma situação financeira boa e uma estabilidade profissional. Porque a gente vai um pouco na contramão ali fora, porque lá fora você tem um trade-off normalmente, que é basicamente o setor público, ele te dá mais garantias, ele te dá estabilidade, por questões até de não ter problema com o governo, né? Essa questão de estabilidade vem muito do pessoal do setor público, não só empresários como das governo. Então eles davam essa estabilidade, mas o ganho que você tinha, né, salarial de aposentadoria é menor. E aí, se você quiser tentar um salário maior, você ia para uma área mais de risco, que é o setor privado. E aqui, como você tem uma área que é o setor público, que você tem mais garantia de estabilidade e um salário maior, então você tem um incentivo às pessoas para buscarem o setor público, né, para terem estabilidade e ganho bom. Então você, no final das contas, acaba gerando um incentivo de você não personalizar, mas você cria um incentivo de não utilizar aquele serviço como uma maneira de lidar com o bem público. Ele basicamente você fazer aquilo porque é vantajoso para você. E se tem um incentivo, obviamente as pessoas vão tentar fazer isso. Agora, no caso aqui da Vale, eu não sei, até porque, como eu disse, tem uma problemática que é o governo é o maior acionista. Então, eu não sei se pode ser que, assim, os indivíduos dentro da empresa, porque, querendo ou não, apesar do governo ser o seu maior acionista, ainda você tem um grau de liberdade ali, possam ter visado o pensar em lucro
e esquecido de resolver isso, mas também é problemático, porque, querendo ou não, o grau de perda que é gerado é muito grande, né, ali. Então, é meio complicado, porque fica um pouco difícil de você falar. Não sei se essa situação, é o que eu falei, eu acho que a situação específica de Brumadinho é mais complexa nisso, por conta dos agentes envolvidos nisso. Então, isso é uma coisa que, honestamente, acho que tem que ser feita uma análise mais empírica para saber se, nesse caso, como essa questão do rent-seeking funcionou. Talvez alguém saiba melhor sobre isso, se alguém ouvir esse podcast e estiver ouvindo o que eu tô falando e tiver alguma informação, seria ótimo, mas eu não sei honestamente como funciona nesse caso da Vale em si. Eu pensei, inclusive, a questão de centralizar, sei lá, porque é muito centralizado. O problema é que é uma barragem, ela tem que ser centralizada. É um bem privado, né? E ela tem que fazer isso, ela tem que ser mais centralizada, tem que ter esse capital tecnológico humano muito forte para evitar comportamento carona, né? Porque é assim que normalmente uma propriedade privada vai funcionar. Então, assim, são as coisas que é o que eu falei. Honestamente, eu não vejo uma resposta fácil, ou uma análise fácil. Foi por conta disso, ou, sei lá, o pessoal pensou só no lucro. Não, mas o governo deixou ter uma captura regulatória muito grande por parte dos agentes da área e deixou o negócio desvairar. Assim, eu sei que tem gente da área de direito ambiental que fala que o Brasil vai na contramão do restante do mundo, e que isso fez com que coisas como Brumadinho acontecessem. O problema é que esse negócio, né? Às vezes certas generalizações não funcionam tão bem porque a cultura interna e a política e as instituições do país são diferentes, e se você botasse regulamentações próximas ao que a Europa, tivessem talvez consequências não tão boas quanto eram esperadas, talvez melhorassem mesmo, mas pelo que eu vi, assim, tem muito problema nessa questão de regulamentação. Tem gente que vai até mais atrás do debate e fala, não deveria ter regulamentação, porque regulamentação surgiu depois que, no século XX, começou a ter problema com judicialização, né, e aí criaram regulamentações, só que a regulamentação entra em captura. E tem gente que fala, não, precisa ter regulamentação porque a judicialização geral, assim, né, ter uma lei geral, não funcionou. Sabe que você vê quando tem vários detalhes que são muito complexos, e nessa situação parece ser mais complexo ainda por conta da própria empresa que estava fazendo aquele serviço. Então, realmente, eu não sei se você posso falar sobre rent-seeking são os culpados aí. Eu honestamente acho que é multifatorial. Honestamente. Com certeza, parece que, de certa forma, se a gente quer soar razoável, a gente vai pensar que os fatores estão ali dialogando entre si, e nós vamos ter que aceitar que uma coisa foi levando a outra de tal forma que aquilo acabou sendo incontrolável, né? A questão que eu coloco do rent-seeking é justamente, por exemplo, aquela pessoa amparada pela lei, digamos, existe uma lei que determina que sei lá, o croissant no restaurante não deve ter uma massa com uma espessura maior do que X, né? Então temos um fiscal para ir lá e ver o croissant para ver se ele tá bonitinho, tá conforme a lei, né? O que ocorre na questão da barragem é que ela deve seguir tais e tais parâmetros da regulamentação X, né? E de repente talvez algum acordo ali, né, entre as partes de que, bom, tá um pouquinho fora do necessário para estar dentro da regulamentação, mas tudo bem, né? A gente pode chegar a um acordo aqui, eu e você, fiscal, né? Para a gente adiar isso para arrumar, dá mais um mês para a gente arrumar aqui, tudo bem? Tá, volta mês que vem aí a gente acerta isso, né? E daí há essa troca, digamos assim, de por meio da própria lei ali, existe talvez algum incentivo para alguma deturpação, talvez, da agência desses indivíduos, que talvez isso aí comece a tocar no ponto da psicologia da coisa toda, né? Eu não sei se o Felipe poderia complementar esse raciocínio. Cara, a primeira coisa que eu pensei quando tu falou agora é que esse exemplo do fiscal indo lá, vendo uma irregularidade, e a pessoa que deveria ser punida de alguma forma faz um trato para o fiscal voltar depois, é basicamente o que a maioria das pessoas faz
no Detran, né? Quando vai para aquela fiscalização do carro, para ver se tá tudo ok. A maioria das pessoas faz uma negociação com o fiscal, com o cara que tá analisando, e sei lá, ou o cara consegue voltar depois só porque caiu um farol, tem um farol fora da regulamentação, ou dá um dinheiro pro fiscal deixar passar mesmo assim. Então, assim, eu vejo esse problema como um problema básico do ser humano. E talvez, falando de Brasil, é um pouquinho mais... um pouquinho agravado por ser algo da nossa cultura, né? Essa coisa do jeitinho, das pequenas corrupções que todo mundo acha que tem direito de fazer. E outra coisa que eu pensei é que, como o Alisson falou, é muito difícil a gente apontar um culpado, porque quando a gente coloca uma lupa no fenômeno, a gente vai vendo que ele é composto por um monte de micro-relações, assim, de causalidade. Uma coisa vai influenciando a outra, que influencia a outra e a outra. E aí, quando você tenta ver isso, você simplesmente não consegue mais apontar quem foi o culpado no início da história. Tu entra num raciocínio meio de viagem no tempo, assim, mas qual foi o evento que causou toda essa sequência de acontecimentos que culminou no desastre? Eu não sei, eu confesso que se vocês não sabem a quem culpar, eu tampouco vou saber. Mas eu posso dizer o seguinte, eu acho que isso que acontece pode ser tido como um fenômeno universal, assim, porque as pessoas têm vários vieses, e eu acho que isso, apesar de aparecer no cotidiano, às vezes dá merda. E aí, quando dá merda, é quando passa no noticiário e a gente vê que é um grande problema, entendeu? Mas nada novo sob o sol. É que nem aquela questão de avião caindo. Quando você vê o número de quedas, na verdade, não tem uma grande mortalidade. O problema é que você cria um viés de disponibilidade, né? Porque toda vez que você tem uma fatalidade de uma queda de um avião, você tem uma notícia que repercute durante dias, semanas, às vezes meses. E aí, basicamente, o seu cérebro vai pegando aquilo. É que nem aquela famosa, né, sentimento, que acho que, eu não sei se vocês dirigem, eu dirijo, você tem aquele sentimento de quando você tá dirigindo, aí você tá parando no trânsito, porque você sente aqui em São Paulo uma coisa muito comum, e aí você olha e fala, cara, eu tô de novo parado na fila de carro que não tá andando. Mas quando você vai ver, o que acontece mais ou menos é que o seu cérebro, toda vez que você para na fila que tá parada e não tá andando, ele computa aquela informação. E quando você tá na que tá andando, como é o normal, é o cotidiano, passa. E você, né, não Sim. tá computando. Então toda vez que você entra na parada, você lembra. O seu cérebro faz uma marcaçãozinha, assim, tipo, bota um red flag ali. E no restante não vale a pena, porque não é uma coisa que sai da normalidade. Então acho que acontece muito disso, né, também. E tem também o viés da grama do vizinho, que é sempre mais verde, né? Tu muda de fila no trânsito, imediatamente tu passa a achar que a outra que tá mais rápida. Exato. A sua nunca tá mais rápida. Eu falo que graças à teoria de jogos, a minha direção melhorou muito, porque eu comecei a parar de tomar certas atitudes exatamente assim. E realmente é muito esse negócio de ser um fenômeno multifatorial universal. Eu acho que é uma coisa que o pessoal não entende de ciências sociais de modo geral. Eu acho que o pessoal tá tão acostumado em ser, por exemplo, você pega partes da física, né? Porque tem outros que não são assim, mas partes da física que você consegue pegar um fenômeno, entender a relação de causa e efeito, e aí quando você chegar nas sociais, que é um sistema aberto, né? Um sistema, muitas tem sistemas não lineares e só um sistema complexo, né? Em que você acha o sistema se tornou tão mais complexo e com propriedades que você não achava nos sistemas iniciais, que fica difícil você fazer uma análise que é tipo, aquele cara é o culpado, ou isso é o culpado. Você tem uma gama enorme de relações, que é um sistema que você mexe em um, ele já modifica todo o restante, né? Você entra na questão de equilíbrio, né? Então você mudou as variáveis do sistema, ele tem um novo equilíbrio. Então o pessoal acho que esquece um pouco disso. É difícil você falar em questão de causa e efeito. Tanto que nas sociais a gente aprende a falar em probabilidade, exatamente para lidar com isso. Não é que, sei lá, o mundo social é improvável que nem o mundo quântico. Só que é um sistema tão complexo que a gente não tem a maquinária para falar nas
quais variáveis causam quais. Exatamente. É tudo influenciando em tudo o tempo todo. Então é muito difícil tu chegar e botar uma seta assim, isso causou aquilo, então esse é o culpado. É muito difícil. Exato, E outra coisa que eu ia falar. Não, eu ia dizer que quem precisa achar um culpado é a polícia. Porque, assim, independente da nossa discussão aqui agora, falando que é muito difícil achar um culpado, que na realidade isso é muito difícil e tal, a polícia tem que achar um culpado até por uma função, acho que didática, porque imagina se a gente vivesse num sistema em que todo mundo assumisse que, bom, na realidade é muito difícil achar culpados. Nós não podemos achar culpados. Cara, os indivíduos que se aproveitam que se aproveitam para burlar o sistema iam usar isso para burlar mais ainda. Então é bom que tenha uma instituição comprometida em achar um culpado, por mais que num sentido ontológico assim mais último a gente diga que não dá para achar um culpado. É bom que uma instituição se comprometa com isso, porque isso coíbe possíveis trapaceiros do sistema. Você precisa disso até para lidar com o comportamento carona, né? Acho que assim, falar difícil acho que até quando eu tava falando em ser difícil você achar um culpado, se diz assim, mais estrito de ele quem teve a causa que levou a todo esse emaranhado de consequências, mas você tem algumas coisas que você é esperado, certas pessoas, ou certas instituições, ou certos grupos, que eles deveriam estar cuidando sobre isso, e a gente vê em alguns casos, claramente, eles não fizeram do jeito que eles deveriam ter feito. Eu ia perguntar justamente sobre isso, porque, de certa forma, nós aqui a gente consegue discernir que é tudo muito multifatorial, tem várias coisas que precisam ser pensadas em termos de variáveis, antes de a gente determinar qual é, de fato, o grande problema que deveria ser ali combatido, deveria ser cortado pela raiz, para evitar, pelo menos probabilisticamente, que a tragédia ocorresse, né? O fato é que nós aqui a gente consegue reconhecer isso, a gente consegue pensar que a partir do momento em que estourou a barragem ali, temos que tentar entender o que estava por trás que levou àquela consequência desastrosa, né? Agora, será que a gente pode, de alguma forma, esperar que a população em geral tenha esse tipo de raciocínio que a gente está propondo como um raciocínio saudável aqui? Será que a gente não tem que justamente utilizar dessa abordagem tribal, assim, de achar o culpado, o malvado, aquele que destruiu as coisas, aquele que foi inconsequente, o negligente, enfim? Cara, no final das contas, eu acho... foram os dois falar, no final eu falei. Mas olha só, eu acho que no final das contas... existe um limiar em que essa abordagem mais primitiva do senso comum funciona. Ela funciona no sentido de que você está coibindo as caronas, como o Rony falou, você tá coibindo o trapaceiro, então isso socialmente funciona. Você ter essa análise que é um pouco mais rústica. O problema é que em alguns níveis de análise, por exemplo, quando você está analisando um caso desse de Brumadinho, você não sabe direito apontar, por exemplo, se o culpado foi o fiscal ou se foi a empresa, sei lá, se é a lei, não sei, você não sabe. Então eu acho que as pessoas que têm esse nível de análise um pouco mais rústica fica com problema na hora de analisar esses fenômenos, porque assim, o pessoal tá mais... o pessoal é especialista em encontrar culpados muito rápido, e aí quando pega uma situação mais complexa do que esse modelo exige, aí não dá, aí a pessoa buga, ou ela quer achar culpado sem analisar direito, sei lá. Eu acho que também tem uma questão assim, acho que tem 3 questões aí. Primeiro, as pessoas, querendo ou não é a função delas achar um culpado, então elas não têm não tem que treinar para fazer esse tipo de análise. Isso quem faz é o que a gente está falando, são o Ministério Público, é a polícia, ou qualquer pessoa que tem essa função. Então isso faz com que ela acaba tendo uma visão de realidade, que é o que o pessoal aí da psicologia chama de folk psychology, né? Que é a psicologia de senso comum, ou que até eu chamo de folk sociology, que seria uma sociologia de senso comum, que basicamente você cria uma teoria da mente
né? O que é basicamente você faz uma inferência de como as pessoas pensam, e com isso te ajuda a lidar com o mundo ao seu redor, né? Com o mundo social é a mesma coisa. Às vezes a gente não tem a gente não sabe por que aquilo funciona daquele jeito. Então a gente cria mais ou menos alguma tipo de relação causal, por exemplo, para a gente conseguir lidar com o mundo social ao nosso redor. Então eu acho que essa visão mais instintiva, ela funciona assim, que é para a gente conseguir lidar. A gente é animal social, afinal de contas a gente tem que lidar um com o outro, então pra gente conseguir lidar de uma maneira pelo menos mais dinâmica, porque imagina se a gente fosse ter que pensar em todos os aspectos de tudo que a gente faz socialmente, né? Não ia ser muito bom. É inviável, não dá. É um gasto energético que só não tem como fazer. Então eu acho que tem isso. E também tem uma terceira questão, assim, coisas como direitos humanos, por exemplo, ou coisas como fazer esse tipo de análise, exatamente elas não são instintivas. São coisas que você tem que se esforçar para ter. Tanto que aquele negócio, às vezes acontece uma coisa que fazem contigo, e instintivamente você quer fazer o que você sabe que é errado, porque tá lá gritando lá dentro para você fazer aquilo. Então, para você conseguir lidar exatamente com esse tipo de análise, às vezes você tem que controlar esse tipo de instinto. E às vezes, por várias questões, não acontecem. Eu acho que exatamente essa questão de a população acabar não sendo o grupo que tem que fazer esse tipo de análise, e dois, é o que o Gilson tinha falado, a gente não tem transparência de dados, de informação para saber muitas vezes o que está acontecendo. Então eu acho que até é racional você ter esse tipo de visão mais instintiva da coisa. Agora, as instituições que são as que têm o ônus de resolver isso de maneira mais pensada, aí elas têm que fazer o trabalho mais direitinho, né? Aí não é racional no caso delas. Eu acho interessante também pontuar nessa questão que você falou dos dados, é que a gente está falando de cidades inteiras que giram em torno, em função da empresa. A gente está falando de pessoas muitas vezes que estão na segunda geração de familiares que trabalharam dentro de uma empresa. Então tem todo um ciclo de socialização que é próprio daquele local e que de uma hora ou outra é perturbado, então causando uma série de mortes. Então é a mesma coisa que a gente pegar o sentido de uma, sei lá, quando houve aquela queda do metrô que aqui em São Paulo, não sei se vocês lembram, estavam construindo a linha do metrô. A linha amarela. Pinheiros, exatamente, e construíram em cima de um terreno que não era para ser construído e a estrutura veio abaixo. Se eu não me engano, acho que não morreram tantas pessoas, morreram poucas pessoas, mas foi uma tragédia. Mas a gente está falando aqui de uma questão de cotidiano que você passa nos seus 10, 15, 20 minutos no metrô. A questão de Brumadinho, a gente está falando de uma socialização que é diária. 24 horas por dia você está vivendo, em relação à empresa, 24 horas por dia você está vivendo com medo daquilo se romper a qualquer momento. Então, acho que mais do que nunca, nesse sentido de restrição territorial, as pessoas tendem a procurar, sim, alguém para caçar e, enfim, para injetar toda a culpa. E no caso, Gilson, tu poderia assim nos clarificar, talvez não tenha ficado muito claro no teu raciocínio anterior, que estava mais técnico, né? Talvez o motivo dessas tragédias estarem ocorrendo com uma certa constância lá em Minas Gerais, o que ocorreu em Mariana e Brumadinho, qual seria a relação entre essas duas tragédias em termos assim do solo, geográficos, enfim? Uhum. Então, a mais pujante assim é o modo como são feitas as barragens. Há um artigo que é bem tranquilo, bem didático de se ler. Deixa eu ver se eu consigo o nome dele aqui. Chama-se Métodos Construtivos de Barragens de Reseitos de Mineração, uma revisão, por Pimenta e Zingano, de 2016. É um artigo que foi feito justamente depois do desastre de Mariana. Eles tentaram entender, ocorreu aquilo, então o que as barragens têm a oferecer de risco para próximos eventos, ou o que a gente pode fazer. E nesse artigo eles distribuem como é que estão esses 3 tipos de barragem. E a grande questão da região é que, além de tudo isso que eu elenquei, ou seja, no verão acabar chovendo mais, você fazer a construção
da própria barragem usando o próprio rejeito, que é um material pouco consolidado e muito fácil de haver escorregamento, toda aquela região do quadrilátero ferrífero, sabe-se que tem bastante relevos e cavernas no subsolo. São os relevos que a gente chama de cangas. Então são relevos em que você tem aberturas de rochas e que criam pequenos reservatórios. Em épocas em que você tem grandes níveis pluviométricos, como no verão, esses pequenos reservatórios transbordam e podem acabar causando erosão da base dos rejeitos. Então, ao invés de também vir a questão de cima, vir a chuva e entrando, do ponto de vista da superfície, essa água pode começar a infiltrar por baixo, desestruturando toda a base daquela lama e fazendo com que esse tipo de tragédia volte a acontecer ainda mais. Então, aí que tá. Isso envolve um trabalho multidisciplinar imenso, porque essa questão das cangas, desse tipo de relevo, foi descoberta há 10, 15 anos atrás no máximo. Até então, não se tinha um estudo minimamente plausível para se saber que embaixo de barragens você tem reservatórios de água naturais. Então ainda há várias fronteiras do ponto de vista geomorfológico e pedológico, no caso do solo, que precisam ainda ser transpostas para a gente ter uma ideia do quão ruim é a situação. Cara, é bizarro, é um nível de imperícia digno de quem constrói casa num terreno sem ver se tá construindo em cima de uma areia de areia movediça, sabe? É bizarro. Quanto mais eu ouço falar, mais eu fico impressionado, cara. Como que alguém pode fazer uma merda dessa, sabe? Meu Deus do céu, cara. Essa que é a pergunta. Eu vim aqui pra vocês tentarem me ajudar a responder, porque eu sei por que acontece a merda, mas porque quem é culpado disso é que é a grande questão. Parece que reuniram meia dúzia de candango e falaram assim, porra, bora construir uma barragem ali? Bora. 10 mangos e uma cachaça pra cada um. Aí foram. Porque não teve trabalho técnico nenhum, parece. Mas sabe que é uma coisa que eu acho que aí entra um pouco na sua área, Felipe? Acho que a gente tem uma visão muito em política pública, eu acho, de curto prazo. É tipo, literalmente, teste do marshmallow, só que aplicado à burocracia estatal. Parece que o pessoal, eles vão fazer, sei lá, que nem quando você faz rio aqui, acho que o Gilson até pode falar melhor sobre isso, mas você pega, os caras obviamente na época não tinham como saber, mas pegaram rios que eram curvos, deixaram eles reto e botaram cimento do lado. Começou a dar merda. E aí o pessoal não pensava a longo prazo, mas mesmo com a informação que a gente tem, que lá você tinha problemas de informação, né? Mesmo com a informação hoje em dia, parece que o pessoal às vezes acaba ignorando, acaba por N fatores deixando passar esse tipo de coisa. Então parece que tipo, o pessoal fez pensando que dava e só. Sabe quando você sente que eles só não se tocaram que. Eles sabiam que até tinha água, mas não se tocaram que X levaria a Y, sabe? Tinha uma relação ali que poderia acontecer. Parece que eles não fizeram uma análise do risco contido. Ou se fizeram, não acharam que seria um risco tão grande, mas parece que a gente não consegue pensar nesse longo prazo das obras que a gente faz, assim, das políticas que a gente tem. É meio bizarro isso. Não, em geral as pessoas não pensam no longo prazo. Se tu perceber, as maiores crises mundiais são causadas por esse tipo de raciocínio. Por exemplo, o próprio aquecimento global. Os países que não topam parar com as emissões de gases poluentes, eles basicamente estão falhando no teste do marshmallow, porque eles estão pensando meio assim, eu não tô vendo nenhum problema agora do aquecimento global. E, sei lá, o meu traseiro não tá pegando fogo. Então isso é sinal de que eu não devo me preocupar com isso, só daqui a 3 gerações alguma coisa vai acontecer, se acontecer, então foda-se. É meio que isso que esse pessoal pensa, assim, quer dizer, não é que eles se engajam nesse tipo de racionalização, lógico, mas assim, é aquele famoso deixar pra depois. Chega um fiscal e fala assim, cara, esse modo que você tá construindo essa barragem, no futuro vai dar merda. Só que o cara fala assim, tá, no futuro quanto? Sei lá, daqui a uns 30 anos. Então faz assim mesmo, pô. Aí mais pra frente a gente vê. É basicamente isso.
Sabe o que isso me lembra? Tem um filósofo famoso da ética chamado Dark Parfit, né? E o Parfit, ele tem uma visão de identidade muito reducionista. E essa visão de identidade, basicamente ele fala, quando você não tem uma ligação da personalidade ao longo do tempo, cada período de tempo diferente, você é literalmente uma pessoa diferente. E aí, alguns psicólogos foram estudar como mais ou menos o cérebro funcionava em pensar em nós no presente e nós em momentos futuros do tempo. E basicamente o que eles perceberam é que a mesma área do cérebro que a gente pensa em terceiros, em outras pessoas, é a área que a gente usa para pensar em nós do futuro. Então é basicamente como se a gente estivesse pensando em outra pessoa e não em nós mesmos, o que parece que ajuda a gente não ter que tomar uma ação de longo prazo, porque basicamente a gente tá falando, tudo bem, eu vou continuar fumando, aquele cara do futuro, que vai por consequência ter o meu nome, ele que lida com câncer. Não vai ser eu, então eu prefiro esse prazer, né, momentâneo. Tudo bem assim, obviamente, a gente tá falando de uma escala institucional, que funciona diferente, mas querendo ou não, as instituições foram criadas por pessoas, e apesar de, assim, eu sou emergentista, acreditar, né, que sistemas têm propriedades que não acham nos indivíduos, blá blá blá, você tem os vieses ali contidos também. Então, é meio isso, assim, e é muito louco, eu acho isso muito louco. Tem um exemplo quase anedótico nesse sentido de questão ambiental e do que fazer em relação à ocupação humana, que ocorreu em São Paulo em 1929. Então, em 1929, quem tinha o monopólio da exploração, tanto do ponto de vista energético quanto de captação de água, era a empresa Light. Foi até que construiu a usina de Henry Borden, fez igual o Shiryu e mudou o curso do rio, né, do Rio Tietê e do Pinheiros, enfim. E em 1929 foi feito um acordo, né, que uma professora do Departamento de Geografia conseguiu capturar, entre o governo do estado e a Light, em que, dadas as áreas que inundassem na próxima cheia, era literalmente isso, eles poderiam usar para lotear. Então, na próxima vez que alagar essas áreas, as áreas que alagarem vocês podem pegar para lotear. E o que eles fizeram? Eles tinham, à época, o controle de todas as barragens de água do sistema de captação. Eles simplesmente fecharam, deu uma puta de uma chuva em 1929, inundou uma área enorme de São Paulo, e eles pegaram tudo isso para eles. Então acho que é um exemplo bem quase anedótico de como essa relação entre agentes do Estado e agentes privados podem causar dinâmicas que são problemáticas até hoje, como por exemplo toda a série de alagamentos que se tem próximas às áreas de várzea do rio, que não deveriam estar sendo ocupadas como foram, e causam transtornos até hoje. Ou seja, pensou-se uma coisa que ocorre até hoje, há 100 anos atrás, e ficou por ali mesmo. Pois isso aí tem diretamente a ver com aquilo que o Felipe estava falando sobre essa coisa de que a gente não vê muito incentivo, talvez o empreendimento local agora não veja muito incentivo de preservar aquele espaço ali a longo prazo, quando ele sabe que ele não tem talvez uma noção, uma certeza de que a longo prazo aquele projeto, aquela empresa ainda vai estar vigorando, então ele sabe que ele deve extrair o máximo de recursos, enfim, deve ser o mais produtivo que puder agora a curto e médio prazo, né? E aí isso entra também, como o Rony tinha falado, de questões éticas sobre isso aí, que eu estava lendo o Peter Singer, que é filósofo famoso da ética também, especialmente a ética aplicada, em que num texto dele em que ele fala sobre o meio ambiente, no livro Ética Prática, ele cita o caso justamente de empresas que não fazem esse trade-off, digamos assim, entre o que pode ser recolhido em termos de ganhos para a própria empresa e o que de fato elas estão ganhando agora. Parece, para qualquer economista assim, preocupado em fazer um projeto econômico vigorar, parece muito mais, talvez seja inclusive bastante intuitivo, que faça mais sentido a gente explorar o que puder daquele espaço aqui e agora do que, sei lá, esperar que aquela mesma margem de lucro que a gente pode ter agora no presente, ela possa se dar até um lucro maior no futuro. É aquela coisa, pensa em 20 milhões de dólares que se faz agora com uma barragem durante, sei lá, um período de uma semana,
um mês ou o que for, e pensa nesses 20 milhões de dólares feitos daqui a, sei lá, 200 anos, preservando o meio ambiente ou o que for, né? Para um cálculo assim, de custo-benefício em termos estritamente econômicos, faz muito mais sentido extrair esses 20 milhões agora e colocar e fazer investimento para multiplicar e se ajustar conforme a inflação e valer muito mais daqui com o tempo, né? Até porque se você não aproveitar o agora para extrair os recursos, outra pessoa pode fazer no seu lugar, né? Então, sim, exatamente, a tendência é justamente você ter esse viés pro presente para chegar primeiro ali na área e monopolizar os recursos. Né? Sim, entra essa questão de ter um conflito de valores. Existe o valor econômico que a gente pode reduzir ao dinheiro que está sendo conquistado ali, financiamento, enfim. Existem valores, até mesmo valores estéticos, como, por exemplo, apreciar a natureza de um lugar. Né? Pensa agora lá em Brumadinho, antes da barragem soltar ali e depois, e tem as imagens aéreas, né? Tá mais feio agora, né? As pessoas também, de certa forma, valorizam aquela estética daquele espaço, né? Então tem todas essas coisas que não são calculadas em termos econômicos e que não vão nem sequer podem até mesmo fazer sentido, talvez para o cálculo de custo-benefício daquele empreendimento que está sendo feito por ali, né? E eu acho que aí a gente pode também pensar na tragédia dos comuns, né? Que de certa forma, se não existe um incentivo bastante delimitado para que tu mantenha aquele projeto sustentável, tanto porque aquilo lá vai te dar um retorno ainda maior, de certa forma a tendência é que aquele espaço ele seja usado, seja esgotado o máximo que ele puder, inclusive entre as próprias partes envolvidas que podem ou têm algum direito de explorar aquilo sem ter muito prejuízo na hora de arcar com as consequências. Eu acho que o Rony poderia ter algo a dizer sobre isso. Então, no caso, exatamente, você tem no caso ali não é um bem comum, né, mas eles, até eu já falei isso um pouco lá atrás, para fazer uma barreira você tem que cercar aquele bem comum, e você não pode mais, ele se torna algo que não é mais acesso, não mais acessível, né, você perde essa questão de rivalidade, né, porque para quem não sabe o que é um bem comum, só para dar um exemplo muito, muito clássico, você imagina um lago com peixes e várias pessoas tendo acesso àquele lago, e aquilo é um bem comum exatamente porque ele tem essa questão de ele tem rivalidade, né? Várias pessoas têm acesso ao mesmo bem, e ele também seria ele não consegue ser deixar de ser exclusivo ali. Então, o bem comum são coisas que, por exemplo, essa do peixe, você pensa também em carvão, mineração, né? Tem muitas coisas comuns. Aí, nesse caso, eles pegam e transformam num bem privado, porque para isso você tem vários porquês, mas você facilita a questão de comportamento carona, você basicamente você tenta, com a propriedade privada, você tenta extinguir esse comportamento de carona, né? Porque as pessoas não vão mais conseguir ter acesso, vai ter alguém que vai estar controlando. Você vê até que é um controle centralizado ali. É um controle de compartilhamento de danos, né? Se você tem uma área comum e você, com várias pessoas explorando aquilo dali, você pode tentar maximizar seus ganhos e espalhar os custos por todo mundo que está fazendo aquilo. Exatamente. Se você cria propriedade privada, você se responsabiliza pelos seus lucros, mas você também não distribui seus custos a ninguém. Você fica com os custos ali na sua propriedade. Mais ou menos, exatamente. Mas aí você tem, tipo, economistas tipo a Elinor Ostrom, que ela tenta mostrar que, na verdade, você consegue manter um bem common, né? Um bem comum, sem necessariamente ter que privatizar, que seria o que seria a alternativa seria essa visão de propriedade coletiva, né? Então, se você pega os livros da Ostrom, o trabalho dela, o foco dela é exatamente pegar vários exemplos, a maioria são exemplos antigos, sendo bem honesto, mas são exemplos de comunidades que conseguiram resolver o problema desse problema da tragédia dos comuns de uma maneira centralizada, porque normalmente como você resolve? Você tem um Estado, aí ou o Estado vai lá e monopoliza o uso,
ou o Estado vai lá e garante o acesso a um grupo, mas sempre tem uma forma muito centralizada, né? É muito top-down. E aí, com essa visão da Ostrom, você consegue fazer de uma forma descentralizada, né? Mais bottom-up, onde os grupos locais eles conseguiriam se ajeitar para conseguir lidar com isso. Só que você tem aquele famoso problema da coordenação, que é por isso que tanta gente, quando dá problema de você ter alguma coisa e muita gente quer e ninguém consegue resolver, a gente apela para alguém que em tese tem mais poder, né? A eficiência disso deve depender do número de pessoas explorando esse bem comum, não? Pelo que eu vi dos exemplos da Ostrom, até onde eu lembro, você tinha vários cenários diferentes, assim, mas assim, acho que tem um limite, né? Você tem que ser realmente grupos mais locais. Então, sei lá, quilombolas, sei lá, uma comunidade rural da Turquia, não são grupos grandes. Aí a questão não é um país inteiro. Exato. Para você conseguir fazer com o país inteiro, você teria que completamente descentralizar ele, né? Você não poderia deixar tão centralizado tanto administrativamente, né, quanto politicamente. Ele teria que ser descentralizado para conseguir fazer esse tipo de coisa. A gente tem um exemplo meio que disso, para quem já leu Tocqueville, quando ele faz análise dos Estados Unidos, ele fala das comunas, né, na época que ele faz análise dos Estados Unidos. E aí você via que as comunas, também que elas eram, acho que, maiores do que os grupos que a Ostrom analisa, só que as comunas, elas tinham um grau de liberdade muito grande e exatamente eles acabavam se preocupando em lidar com os problemas políticos locais. Então você tinha uma centralização política, né? Você tinha a União, só que era administrativamente mais centralizado. Você escolhiam quando de taxar, como lidar, as regras, etc. E basicamente o da Ostrom seria um pouco disso. Então você tem aquela propriedade que ela ainda é coletiva e eles conseguem achar meios de lidar com o comportamento carona, mas que não tenha que privar o acesso de outras pessoas. Então, no caso da barragem, ele é uma propriedade privada mesmo. Acho que não sei nem se teria como fazer esse esquema da Ostrom nesse caso, porque querendo ou não, você fechar ali, fazer a barragem, você barrar o acesso e você tem que ter um capital bem grande, né? Não é uma coisa fácil de fazer. A não ser para castores, por exemplo. A gente precisa fazer uma coisa muito mais avançada, dá muito mais problema, dá muito mais gasto. Como a gente viu, exatamente dá tanto problema que mesmo com toda a tecnologia, o aspecto humano ainda falha e aconteceu a tragédia do jeito que aconteceu, né? E também tem outra coisa que eu só queria pontuar, que foi uma coisa que o Gilson falou, meio en passant, mas eu tô vendo muita gente falar sobre isso, que ele fala que aquelas cidades, né, elas têm a economia basicamente centralizada no consumo na produção daquele minério, na produção daquele commodity. E aí, quando dá problema, basicamente, uma das coisas que até me preocupa é aquele lugar sofre uma consequência muito grande, porque é tão centralizado naquela produção, né, naquele tipo de indústria, né, ou em alguns casos naquele tipo de serviço, que quando você tem problema, você basicamente mata a economia da cidade. Então eu conversei com alguns amigos mineiros, eles falam, você vê gente de grupo de WhatsApp, que você tem uma maioria trabalhando na Vale, eles estão desesperados, porque primeiro que eles vão ter que ser realocados. Então você mora na cidade, trabalhava na Vale, o que a Vale fazia na cidade, agora você não tem mais. Então você vai ter que se deslocar para isso, e obviamente, provavelmente vão ter pessoas que vão acabar sendo demitidas por uma questão de a Vale perdeu muito, muito dinheiro nisso daí. Então, eles vão ter que repensar isso, e me preocupa como é que eles vão lidar com essa questão econômica, né? De ser tão centralizado nisso e perder essa indústria toda da cidade. De certa forma, a gente poderia dizer, então, que especialmente por a Vale centralizar a movimentação econômica naquele espaço, que eu não me lembro, se eu me lembro, Brumadinho deve ter o quê? 30 mil habitantes? Eu não sei. Sabe dizer, Gilson? Eu acho que é por aí, eu também não me lembro o número exato. É bem pequena essa quantidade de gente, né, comparado a uma Porto Alegre com 1,5 milhão, ou com São Paulo com 10 milhões, né? A gente tem cidades gigantes no Brasil comparado ao que a gente vê em Brumadinho. Então fica até mais interessante explorar um espaço com poucas pessoas morando, né, quando tu é uma empresa do porte da Vale.
O que eu queria questionar aqui é sobre justamente se as pessoas que vivem ali à volta, as pessoas que dependem daquela movimentação econômica que a Vale propõe, que ela de fato executa naquele espaço, de certa forma essas pessoas, especialmente por elas compartilharem dos custos, ainda que elas não compartilhem dos lucros da própria Vale, elas não podem ser consideradas talvez, embora não formalmente, claro, como acionistas da empresa. Elas não deviam, de certa forma, não apenas aquelas pessoas que foram que morreram na tragédia, que foram todo aquele núcleo de pessoas que mora ali ao redor, moram naquela cidade, elas não deveriam ser consideradas também como partícipe, de certa forma, tanto dos custos, que de fato elas foram partícipes, quanto também dos lucros. Não sei, a empresa não deveria, de certa forma, restituir, não exatamente restituir, mas prestar contas a essas pessoas, até inclusive de forma econômica. Não sei se isso faz sentido para vocês. Não, acho que tu tá querendo dizer que com a construção de uma barragem ali naquele local, isso afeta a vida dos moradores dali. E então, assim, eles já estão arcando com custo só de ter sido construída uma barragem. Aí tu tá propondo que talvez os lucros que a empresa tem como resultado das atividades na área poderiam ser também compartilhados com os autores, com os moradores. Eu entendi de maneira um pouco diferente. Eu entendi que era tipo, a empresa causou uma externalidade. E essa externalidade, porque você tem um lucro privado, né? Porque a empresa está trabalhando ali, só que acabou gerando uma externalidade que acabou dissipando esse custo para pessoas que estavam fora daquele acordo, vamos dizer assim, entre o governo e aquela empresa. E aí isso gerou um custo muito alto, então a empresa teria que ser responsável por lidar com esse custo dessa externalidade. Eu, pelo menos, entendi que o Alisson falou isso. Eu acho que, de certa forma, os dois estão certos porque eu falei, porque a questão de ver, por exemplo, aquelas pessoas que elas não são acionistas formalmente falando, mas elas obviamente estão compartilhando daqueles custos ali de verem o seu espaço afetado, especialmente porque o Gilson pode confirmar, né? Porque aqueles resíduos ali, eles chegam a ser tóxicos, né? E aquilo, parece que muitas pessoas estavam reclamando de passar por ali e sentirem uma espécie de cheiro ruim, uma coisa que prejudicava diretamente, talvez, o bem-estar e o estilo de vida delas, que elas pudessem ter antes com a natureza que estava, a princípio, tranquila ali, né? Eu não sei, faz sentido para vocês, de certa forma, que a Vale, por exemplo, ela devesse, conforme ela lucra naquele espaço, ela também devesse fazer investimentos direto naquele local para, inclusive, fazer com que esse espaço, esse local, essa cidade, ela se desenvolva cada vez melhor, a ponto, inclusive, de chamar mais outros empreendimentos e diversificar a dependência financeira da cidade? Olha, pensando num sistema de propriedade privada, tá? Eu não estou defendendo, não estou atacando. Pensando num sistema de propriedade privada, acho que não, porque a terra estava ali, você assume que você possa obter o poder daquela terra. Eles foram lá, eles botaram a barragem. Em tese, eles têm que, por exemplo, se isso causa algum tipo de externalidade, eles bancam o custo dessa externalidade, mas eles continuam tendo o privilégio de uso daquilo. E também, em tese, eles teriam que lidar com qualquer outro tipo de externalidade que é causada. Então, tá com uma questão da toxicidade do gás, então eles teriam que lidar, né, de uma maneira que isso não afetasse a população ao redor. Pensando nessa maneira de propriedade privada para o uso deles, acho que não, eles não têm um dever de fazer alguma coisa fora disso. Pensa assim, estritamente nesse quesito. Agora, mas em tese, a própria geração de empregos teria também. Por fora disso, honestamente, eu não sei. Mas pensando em quesito de propriedade privada, eles têm a garantia, eles estão usando, e o máximo que eles têm que fazer é só lidar se tiver alguma externalidade e lidar com o custo disso. Mas não necessariamente só ajudar a cidade, aí eles fariam porque para eles é uma coisa que vale a pena. Mas acho que não é embutido esse dever no que eles fazem. Eu acho que sim, deveria haver, no sentido de que, como você ia até começar a falar, lida diretamente com a questão de que
como você tem essa centralização, do ponto de vista empregatício, e para essas pessoas poderem se deslocar para ter mínimo de condições de arranjar um trabalho, já é super complexo. E segundo ponto é que quando você vai explorar um minério como esse, etc., você tem perspectivas de quanto eu posso tirar de décadas ainda desse local. E, se eu não me engano, dependendo das áreas do quadrilátero ferrífero, você tem pelo menos mais 120 anos de extração disponíveis. Né? Então, se a empresa tem esse uso, tem essa concessão, sabendo dessa escala de tempo em que ela ainda pode trabalhar afetando a população de modo tão grande e centralizado, eu acho que deveria sim haver uma contrapartida. Há exemplos disso já no Brasil, principalmente na região de Minas. Um pouquinho mais ao sul de Poços de Caldas, inclusive foi o trabalho final de uma colega minha da geografia, ela estudou como uma mineração de bauxita estava dando... Basicamente, a empresa pagava cursos universitários, curso técnico aos moradores, e a renda local da cidade, que eu não me recordo do nome, eu posso pegar a informação com ela depois e trazer quando vocês fizerem o post definitivo, aumentou cerca de 15% a 20%. E do ponto de vista de todos os indicadores de qualidade de vida, a empresa estava, sim, beneficiando a população como um todo. A população estava conseguindo ter minimamente mais opções de escolha em relação ao trabalho com o tempo. Só que depois, na segunda metade do trabalho, ela descobriu que essa contrapartida estava sendo dada porque a empresa estava basicamente envenenando a água das pessoas, e algumas já estavam nascendo com uma formação, enfim. Mas eu acho que, como ponto de partida, e levando em conta que exploração de minério você tem sim ideia do quanto você pode explorar em relação à escala de tempo, deveria ser, e como é centralizado, deveria haver uma mínima contrapartida. Faz sentido. Fez sentido. Mas eu acho que deveria ter as duas coisas, assim. Quer dizer, não que deveria ter as duas coisas. Eu acho que, como o Gil falou, quando a empresa tá ali na região e oferece emprego, isso em si já é uma espécie de troca que ela está tendo e beneficiando a população ao mesmo tempo em que ela está se beneficiando estando ali. Mas eu também acho que, ao mesmo tempo, tinha que ter uma espécie de política de investimento mesmo direto na área, porque, afinal de contas, a empresa está ali, então, sei lá, você investe no lugar de onde você tira o seu sustento, né? Tipo uma loja, tu abre uma loja e tu vai pegar parte do seu lucro para reinvestir ali. Pelo raciocínio que eu tô propondo aqui, a relação da empresa com a população, aliás, com o lugar onde ela tá é o mesmo, assim, ela reinveste ali. O que eu tava pensando agora é sobre essa coisa de ver a população como acionista da empresa, ainda claro que não formalmente, é que me ocorreu algo que já falava o filósofo libertário Robert Nozick, que ele falava sobre a propriedade privada estar legitimada se de fato nas origens dessa propriedade ela é uma propriedade que não foi originada do roubo ou do que for, enfim. Para esse pessoal, assim, a gente pode dizer, por exemplo, que imposto é roubo, né? E o que a gente pode pensar da Vale quando ela era uma estatal? Lá nos primórdios, na metade do século passado, enfim, a Vale ela era construída e ela era liderada pelo governo brasileiro dependendo dos nossos impostos, ou seja, indiretamente ou mesmo diretamente a população estava investindo na empresa, ainda que não tivesse um papel dizendo que ela tinha que nós tivéssemos, né, parte nos lucros, digamos assim. E agora a Vale continua tendo bastante parte do próprio Estado no movimento das ações ali, acho que via BNDES mesmo, né? De certa forma, se é o imposto que está bancando fazendo com que a empresa too big to fail, né, muito grande para falir, ela continue ali com seus negócios, continue dando algum lucro, se é o imposto que está fazendo isso, a gente pode, logicamente, deduzir que são as pessoas que estão fazendo isso,
por meio dos impostos, por meio de pagar a taxa que o governo exige para elas, né? De certa forma, parece que se o Estado é um acionista, as pessoas daquele lugar, especialmente, elas também são acionistas, né? Então, nesse sentido, me parece fazer algum sentido que a Vale deva dar contrapartidas, pelo menos em projetos locais de ajudar aquele pessoal ali a se desenvolver e não depender exclusivamente da Vale em termos econômicos, né? Eu acho que eu queria só apontar duas coisas aí, que só um detalhezinho do Nozick, que não é que ele acha que imposto é roubo no sentido princípio disso. Eu acho que como um princípio, ele é a favor de imposto desde que seja o mínimo possível para conseguir ser mantida a estrutura jurídica necessária para que se mantenha a propriedade privada. Sim. Só porque realmente tem filósofos libertários que são contra qualquer tipo de imposto. E o segundo caso que você falou aí o que foi? É sobre a questão. Sim. A questão desse retorno. Só que o problema que você está de assumir isso é que você está assumindo que, por ser estatal, ele necessariamente é público. Mas basicamente o Estado ele funciona como um representante. Então, aquilo, acho que sobre a visão de uma república representativa, ele está assumindo a nossa posição, né, enquanto cidadãos, e ele toma as decisões e ele quem lida com isso. Então a propriedade é dessa representação que a gente tem, que é o Estado. Acho que não é bem nossa. Então acho que talvez se você vê como dessa maneira, você perderia esse elo de que a gente tem, em tese, uma relação de causa, né? A gente existe como cidadão, a gente paga o nosso imposto, o imposto vai para o Estado usa isso para ajudar no investimento, por exemplo, pelo BNDES daquela empresa, então a gente tem uma causação de ter ajudado. O problema é que, acho que nesse caso de representação, a gente dá o dinheiro e aí o Estado usa aquilo se torna propriedade dele para utilizar da maneira como ele quiser. Então, tanto que o pessoal que é a favor de imposto, tipo, sei lá, liberais, que nem o Thomas Nagel, eles falam que isso seria o mais justo porque direitos são construções sociais, eles não são, que nem a visão de alguns libertários, que são justnaturalistas, né, que é um direito natural, que ele existe, é dado, e exatamente por ser construções sociais, eles têm que ser mantidos por alguém. E é nesse caso quem mantém é o Estado. Então, a gente só pode ter propriedade privada, a gente só pode ter acúmulo de riqueza porque o Estado consegue manter isso. Então, na verdade, o imposto não é uma coisa nossa que está sendo tirada, mas seria a parte que a gente naturalmente dá a ele para a gente conseguir poder ter propriedade e acúmulo de riqueza. Aí, obviamente, entra um debate, todo mundo que acha que é do meio liberal, libertário, conhece que é um debate infernal sobre isso, nem vale a pena entrar, mas só tô querendo pontuar que acho que depende muito também de como você vê essa relação entre a sociedade e o Estado, né, que para mim são entidades diferentes, e aí como isso causaria essa questão de ação. Tanto que tem até o Consta, né? Há muitos anos atrás ele fez um texto que ele falava, não, se a Petrobras ela é do povo, então a gente tinha que pegar as ações da Petrobras e dividir para todas as pessoas da população brasileira. Então cada uma recebe... Para todos os habitantes. Exatamente, cada um recebe uma parte da ação, porque aí eles vão ser realmente os acionistas da Petrobras. Aí vai ser do povo mesmo. Aí vai ser R$1 para cada um. Exatamente. E aí a Petrobras quebra. Então, tipo, acho que tem muito dessa questão da relação entre o Estado e a sociedade que a gente tem que assumir para poder fazer esse salto lógico. Mas eu só quero apontar isso, de modo geral. Sim, de fato, tu trouxe pontos importantes aí, inclusive me lembrou o Milton Friedman, que é um debate que a gente estava tendo no núcleo de altruísmo eficaz aqui em Porto Alegre, que o Milton Friedman ele tem um paper, eu esqueci o nome do paper agora, mas que ele critica essa visão de que a empresa ela deve ter dentro de seus valores necessariamente
perseguir, digamos assim, algum tipo de justiça social, algum tipo de justiça de amparo público a problemas que estão à volta dela. Ela não deveria buscar tão somente o lucro, né? E o Milton Friedman argumenta que isso está errado, que na verdade o propósito mesmo de qualquer empreendimento é o lucro, é a prosperidade, e qualquer tipo de sucesso econômico que um lugar onde tem aquela empresa possa vir a ter, né, devido à ação da empresa, de empregar gente, causar lucro, enfim, qualquer resultado benéfico nesse sentido, ele vai ser derivado desse lucro, né, desse alto interesse do empresário, enfim, das pessoas que estão envolvidas ali, e não deve ser tipo um objetivo, né, da empresa de estar ali fazendo algo pelo maior bem do maior número, etc e tal. Isso aí já tem a ver mais um pouco com o Adam Smith, né, que fala, não é da benevolência do padeiro que a gente come o melhor pão, mas é do que o padeiro está interessado em si mesmo, né, para vender o pão pra gente, então ele faz o pão bom, enfim. Então existe esse debate aí também, né, que parece ser algo bem esperado assim no meio liberal, libertário, né, mas no meio mais social-democrata, né, tem essa preocupação de bem-estar social aí que parece que talvez a Vale não esteja cumprindo conforme o pessoal acredita que deveria ser, né. Sabe uma coisa muito interessante disso que você tá falando? Porque o que você está falando basicamente é o que a gente chama de em ética de mercado, né? E aí você tem duas teorias, que a teoria dos stockholders e a teoria do stakeholder. Desculpa, eu às vezes esqueço palavras, e aí a que veio mais próxima foi em inglês. Então, se vocês lembrarem o que é stakeholder e stockholder, por favor, me falem. Mas tem essas duas. E basicamente as duas tentam lidar com essa questão de falha de mercado e essa questão de como o mercado deveria agir no seu funcionamento. E aí isso me lembrou, inclusive, uma revisão que o Jason Brennan, que é um cientista político, filósofo libertário, fez de um livro de um filósofo da economia chamado Joseph Heath, que ele é um social-democrata, liberal de esquerda, né, social-liberal. Ele transita muito entre essas categorias, e que exatamente o Heath vai lá e critica as duas abordagens, tanto a do Friedman quanto a concorrente, né? E aí o Brennan, ele fez essa revisão do livro, essa crítica, né, ao livro, que ele concorda com ele que as duas teorias são ruins para abordarem como realmente o mercado funciona em relação aos acionistas e à sociedade em volta dele. E eu só queria pontuar isso, porque você falou esse negócio do Friedman, e me lembrou muito isso, porque é uma visão que ainda está muito forte. Tem inclusive um erro que o pessoal até fala sobre essa visão do Friedman, né, que ele fala, olha o Friedman, falando que a empresa tem que fazer tudo o que ela puder para obter lucro. Aí você vai ver o que ele falou, a empresa tem que fazer tudo o que ela puder para ela conseguir lucro dos seus acionistas, desde que esteja dentro das regras éticas e jurídicas, né? Então o pessoal esquece desse último trecho, que é muito importante, mas é interessante você falar isso. Friedman, no texto dele, ele deixa claro, né, que existe essa limitação aí jurídica que não deve ser esquecida, né, até porque é uma questão de contrato entre a iniciativa privada e o próprio Estado para haver alguma autorização para estar explorando aquele espaço, aquela mão de obra, enfim, de uma forma que seja socialmente benéfica, não porque é do interesse do empresário que seja, mas porque no fim das contas o papel do Estado seria justamente de perseguir o interesse do maior número, digamos assim, conforme preceitos legais que estão estabelecidos, né? Uhum. E eu tenho, né, que a gente já está se aproximando do fim. Eu queria pensar rapidinho com vocês essa questão de comoção nacional que Brumadinho, assim como Mariana, né, trouxeram pra gente, porque ocorreu lá a barragem, a gente tem tantos vídeos sobre o assunto, nós temos movimentações de ONGs diversas do país inteiro, chegou até Israel, veio pra cá, sabe? Claro, questões políticas envolvidas é que não viu o caso agora, né? Mas o que a gente vê é muita comoção, muitos centros de doações sendo abertos em diferentes cidades. Aqui em Porto Alegre, por exemplo,
o pessoal do MBL chegou, acho que foi no shopping, num dos shoppings famosos aqui, um local de captação de recursos para enviar para Brumadinho, né? Então tem toda aquela comoção nacional que faz as pessoas, nossa, eu vou dar, sei lá, uma geladeira para ajudar a pessoa que perdeu a geladeira lá, eu vou dar, sei lá, uma cesta básica, eu vou dar cama, colchão, enfim. E daí tem algumas caminhões ali que estão disponíveis para fazer esse transporte gratuito e tal. Eu queria só questionar sobre, porque eu sou envolvido com altruísmo eficaz, né? E a minha preocupação é sobre a eficiência da caridade, por exemplo, né? E o que a gente viu é uma comoção nacional que atraiu os olhares do mundo todo, não foi só os olhares do Brasil inteiro, mas do mundo todo, no mundo como um todo, e o pessoal também, as pessoas, tu não pode ver alguém fazendo uma piada de Brumadinho, que aquilo ali é o cúmulo, né, a pessoa chega a ser denunciada, eu vi gente ser denunciada por fazer piada com um assunto, né, então é aquilo, parece que isso mexe com a nossa comoção, né, ao mesmo tempo em que explora nosso senso tribal, né, em que a gente está ali tentando fazer algo para ajudar os outros por uma espécie de impulso. A gente não está pensando no fato de que tu colocar uma cama de casal dentro de um caminhão para viajar sei lá quantas cidades até chegar lá para chegar alguém, existe mais custo envolvido para fazer isso do que de fato benefícios que vão ser colhidos para quando chegar lá na pessoa que precisa dessa cama ou o que for, né? Queria saber se vocês têm alguma noção sobre a economia do nosso envolvimento em ajudar os outros, em tentar, de certa forma, lidar com uma tragédia dessas que pode ter sido ocasionada por algum fator estritamente privado, digamos assim, ou por alguma falha estatal, né? E como é que vocês veem isso, a psicologia e a economia disso, e até a questão logística, isso faz sentido para vocês? Não é algo que a gente deveria educar as pessoas a pensarem melhor sobre? Não faz mais sentido, sei lá, doar e dar dinheiro mesmo e não objetos para o pessoal, enfim? Eu só queria apontar uma coisa antes, especificamente entrar nesse ponto, que era, eu entendo esse negócio de piada e o pessoal ficar comovido. O Mark Twain tinha uma frase que agora eu não lembro como era a frase em si, mas o ponto dele era basicamente, você tem que saber, piadas são ótimas, você tem que ter abertura para elas, mas se você não souber o time da piada, você vai acabar perdendo todo o significado da piada. Então eu acho que acontece muito disso, que como é uma coisa muito recente e envolve uma coisa muito de comoção, obviamente você tem que ter a livre expressão de poder fazê-la, mas você vai tomar porrada, assim, porque as pessoas estão comovidas, você está pegando nelas num momento que elas estão mais, né, elas estão mais propícias para esse tipo de coisa. E agora a questão da logística, eu via que tinha um problema, parecia que era exatamente de questão de informação, assim, as pessoas iam em massa doar, só que parece que não tinha uma conexão entre as pessoas que iam doar e os grupos que estavam recebendo. Então, às vezes, eles recebiam demais, aí eles tinham que repassar a informação de que tinha demais e não precisava, às vezes demorava para chegar nas pessoas, às vezes, parecia que tinha um problema de informação aí. Muitas estradas ficaram bloqueadas e ocorria que as pessoas queriam doar, porém não tinha como chegar lá, né, as doações. E muita gente queria doar, por exemplo, uma cama, queria doar uma geladeira, queria doar coisas que são impossíveis logisticamente de se levar. Então, ao invés de você ter minimamente, conseguir mapear a área, ver quais seriam as rotas mais eficazes de levar as coisas, e no fim, dar dinheiro às pessoas, optou-se justamente por aquilo que é mais palpável às pessoas, né? E eu acho que tem um fator secundário nisso, que até se expressou, que foi o de que, geralmente nessas tragédias, a pessoa tem uma desconfiança de que se ela for doar o dinheiro não vai chegar até outra pessoa. Então, aquele jeitinho brasileiro que a gente falava do início, esbarra também numa questão de altruísmo, de que isso eu ouvi na rua, andando, conversando com pessoas, que, eu vou doar dinheiro, mas já tem gente lá se aproveitando do dinheiro, pedindo dinheiro que não precisa, pegando doação que não precisa, etc. Então a questão da eficácia também tem essa variável do jeitinho brasileiro que muitas vezes a distorce um pouco.
Sim, é aquela coisa que a gente vê, por exemplo, tu tá na rua e de repente tem um pedinte, um morador de rua pede um dinheirinho para comprar algo, e a pessoa, tu quer que eu compre quer comer, eu vou comprar algo para ti, não vou te dar dinheiro não. Porque sempre pensa que tem uma perversão envolvida ali no contato direto com o dinheiro, sendo que em termos de custos, né, a pessoa talvez só esteja aumentando o custo logístico dela mesmo, se locomover e comprar um produto para a pessoa, né, e também tem uma questão de confiança aí, que a gente precisa de algo bem comprovado, né, porque teve até gente se aproveitando da questão das doações e criando vaquinhas que eram fraudes e pegaram dinheiro de um monte de gente, enfim. Caraca, sério que teve isso? Que bizarro. É meio que a cultura Killing do Hermes e Renato, né, naquela sketch. É bem isso mesmo. Mas eu acho que também tem essa questão do dinheiro tem uma dificuldade, que é basicamente, eu acho que eles preferem dar o material em si. Bom, primeiro que você tem para eles você tem uma transparência de informação do que está sendo doado e o que não está sendo. E segundo, eu acho que como é um local de tragédia, ficaria difícil você conseguir as coisas que são necessárias para dar para a população. E tem uma distorção de preço, né? Porque querendo ou não, vai aumentar e vai diminuir. Aí você pode entrar no debate se isso é justo ou não para situações como essa. Eu acho que não, né? Aí para mim o mercado não estaria funcionando da maneira comum. Mas eu acho que tem muito disso também, talvez, da dificuldade do acesso a esses materiais na região. Que você doaria o dinheiro. Em tese, ele ia pro local para eles comprarem lá. Só que talvez o custo esteja distorcido, seja mais difícil de achar, a tragédia dificultou o acesso, então talvez ele possa estar racionalizando a questão demais, mas talvez eles mandem exatamente porque facilita, já está pronto que é preciso ali. De fato. Eu acho que essa era a minha última dúvida sobre essa questão do Brumadinho. A gente viu aqui que a gente pensou sobre toda essa questão técnica mesmo, como o Gilson trouxe pra gente das barragens, como elas foram feitas, como a gente também viu a questão da econômica da coisa toda, como parece que não existe muitas vezes incentivo para pensar a longo prazo um projeto, que de certa forma a gente vai fazendo remendos aqui, remendos ali, né? A gente vê essa questão psicológica, né, do rent seeking, por exemplo, dos indivíduos estarem buscando a maximização dos seus lucros ou dos seus benefícios nos projetos em que eles estão envolvidos, nem que isso tenha custos públicos que a pessoa certamente não vai arcar sozinha, né? A gente viu, enfim, pontos essenciais aí para pensar a tragédia de Brumadinho, que ocorreu mais uma vez, uma tragédia ocorrendo em Minas Gerais, e que também traz essa comoção nacional aí, que de certa forma é o grande propulsor, né, da polêmica, que dá o sensacionalismo necessário para fazer com que alguns jovens que não têm muito o que fazer criem um podcast, por exemplo, né? É pra diminuir a dissonância cognitiva, né? A gente não pode ajudar na realidade, cria um podcast pra sentir que tá ajudando. Pois é, toda... o Felipe me entende. Pelo menos logisticamente a gente fez o melhor caminho, que é pela internet, né? É. Maximizamos, gente. Mas então eu acho que é isso. Não sei se algum de vocês tem algo a mais a acrescentar aí para os nossos ouvintes ficarem a par das nossas opiniões ou não. Cara, eu ia falar um negócio, mas não, quer dizer, eu vou falar uma coisa, mas eu acabei engolindo barriga do momento adequado para falar. Que foi quando você tava falando sobre... eu acho que você falou de altruísmo e que geralmente as pessoas tendem a ajudar pessoas que são do seu próprio grupo e rivalizar com pessoas de outros grupos. Aí eu ia citar um estudo que é bem contraintuitivo, mas, cara, muito interessante. Quando eu li, fiquei assim, meu Deus do céu, sério? Que a gente tende a associar níveis altos de ocitocina a maior altruísmo, maior... enfim, a gente tende a se aproximar das pessoas, a ter comportamentos mais pró-sociais com altos níveis de ocitocina. Tanto que há um tempo atrás chegou-se a especular que iam passar a vender sprays de ocitocina como terapia para vários quadros, inclusive autismo.
Só que tem vários estudos que mostram que quando o nível de ocitocina das pessoas aumenta, seja por algum motivo natural da interação, seja artificialmente, elas aumentam os comportamentos pró-sociais com indivíduos que são do grupo delas, mas elas rivalizam ainda mais com pessoas que não fazem parte do grupo delas. Elas ficam mais agressivas com pessoas que não fazem parte do grupo delas. E é bem isso que a gente vê hoje em dia, né? Acho que foi o Rony que falou alguma coisa da piada, que o cara foi processado, sei lá. Foi o Alisson que falou. Então... eu não sei se esse é um melhor exemplo para isso que eu falei, mas assim, a gente vê isso em todo o tempo, né? Tipo, quando você faz esqueci o nome, mas quando tu achincalha a pessoa pela internet, assim, condena ela ao ostracismo social praticamente porque ela falou algo considerado inadequado. Tu tá fazendo isso porque você tá querendo ser a favor das pessoas que são do seu grupo. Então, assim, é um exemplo de como a gente tende a ser muito pró-social com pessoas do nosso grupo, mas, em contrapartida, a gente se torna o oposto com pessoas que não são do grupo. E a outra coisa que eu ia falar é sobre os incentivos. Não, aliás, é sobre incentivo não, sobre a identidade. E ajuda de pessoas nesse tipo de situação de desastre natural, ou esse daí que não foi bem natural, né? Mas tem estudos que mostram que nessas situações as pessoas tendem a ajudar menos quando elas não se identificam muito fortemente com aquele cenário cultural. Então, assim, se o pessoal que mora em Brumadinho não se identificar muito com a cultura local, não se identificar como parte daquela comunidade, como uma parte integrante dali que é relevante para o todo da região, as pessoas ajudam menos. Agora, quando você fornece incentivos mesmo que eu tô falando, né? Incentivos financeiros, essas pessoas tendem a se tornar mais pró-sociais, mesmo que elas não se sintam mais parte da comunidade do que antes. Então, cara, é bem isso, assim. Eu acho, aí só para finalizar, eu acho que a gente tem esses vieses e não tem como mudar. A gente tem em alguns ambientes eles se afloram mais e em outros se afloram menos. O que a gente tem que fazer é não ignorar que isso existe e tentar manipular isso para o bem da coletividade. Então é basicamente isso. Eu não sou a favor dessas propostas, sei lá, negacionistas que, não, vamos todos dar as mãos e o amor universal. Cara, não, eu acho que isso não existe. Mas eu acho que tem como a gente modificar ou fazer uma, sei lá, tipo a questão do nudge da economia comportamental, que a gente modifica o ambiente, quer dizer, a gente aproveita os vieses cognitivos das pessoas para fazer elas tomarem decisões econômicas mais acertadas. Eu acho que a mesma coisa pode ser feita para evitar esse tipo de acidente. Você usa os vieses das pessoas e redireciona eles para coisas mais produtivas e mais lucrativas para a coletividade. Aí entra a questão da eficiência das políticas públicas, não é, Rony? Eu só quero falar que eu tenho que concordar com o Felipe, apesar que eu acho que sou um pouco mais otimista nessa questão de todo mundo dar os braços e começar a cantar a música do John Lennon, assim, We Are The World. Mas eu só quero fazer uma pontuação que não sei se colocaram claro lá atrás, que quando eu falei de captura regulatória e rent-seeking, a captura regulatória é um tipo de rent-seeking, tá? Mas essa questão de política pública entra numa questão institucional, né? Se você consegue, que eu até brinco, não adianta você mudar o jogador se o jogo é o mesmo. Você vai ter resultados muito similares em vários quesitos. Então, para fazer política pública, exatamente a gente teria que entrar com uma visão de política pública em que a gente tomasse conhecimento de como ela se dá e se ela realmente entra naqueles resultados que a gente espera,
a gente ter um processo de maior transparência, né, de accountability desses processos, e também tem uma questão de você criar os incentivos certos para que, né, esse grupo populacional acabe querendo tomar certas atitudes mais desejadas do que outras. Então, exatamente, você sabendo como são as variáveis, no caso, por exemplo, os vieses, você consegue mexer no sistema de uma maneira que ele tenha resultados, né? Porque determinismo não implica em fatalismo. Então, você sabendo como o sistema funciona, você sabendo como as variáveis estão interconectadas, você consegue mexer em uma maneira de o sistema ter resultados mais desejados. Então, acho que entra um pouco nessa questão do Felipe, de como a gente conseguiria usar isso para a política pública. E não apenas a inteligência das políticas públicas seria necessária aí, como também o respeito ao conhecimento técnico cabível para situações como essa, também evitar tragédias como essa, não é mesmo, Gilson? Sim, e nesse sentido, eu sou contrário dos dois, eu sou bastante pessimista, principalmente a causa ambiental. Eu acho que em certas instâncias como essa, leva em consideração do ponto de vista simbólico, institucional, a noção de que candidaturas, pessoas que estão à frente de movimentos sociais, a direita e a esquerda nunca ligaram muito para o meio ambiente. Acho que essa a teoria da ferradura, ele se encontra na questão ambiental. A noção de desenvolvimento sempre esteve muito à frente e aquém do mínimo que se possa pensar sobre questões ambientais, e me sinto cada vez menos otimista em relação a quando a gente vai conseguir minimamente mudar essas regras do jogo e surgir minimamente com grupos eficazes, efetivos e que tenham esse apelo um pouco maior, por mais que muitas vezes seja tribal, mas que tenha um apelo um pouco maior, de colocar o meio ambiente como uma questão séria e que pode, dependendo da situação, ceifar a vida de muita gente, de muitos animais, etc. Mas eu sou bem pessimista em relação a isso. Com certeza. Também eu tenho um pouco de pé ali no pessimismo, um pé no otimismo, né, sobre a potencialidade humana, até mesmo uma questão da tecnologia se desenvolver e nos dar maiores meios para a gente lidar com essas externalidades, com essas coisas que muitas vezes não são previstas nem pela iniciativa privada e nem pela regulamentação estatal, né. Então eu já quero encaminhar aqui, né, a finaleira do nosso projeto piloto, nosso primeiro episódio aqui no podcast Lacuna Podcast, e já perguntar aqui primeiro para ti mesmo, né, Gilson, já faz o teu jabá e já apresenta para o pessoal algo que tu queira deixar claro aí para todo mundo te conhecer e ir atrás de ti, ou mesmo se tu tiver em algum projeto envolvido que tu acha que as pessoas, especialmente sobre esses assuntos ambientais que tu domina, para que elas possam ir atrás, teria algo para anunciar aí para gente? Bom, a primeira coisa que eu teria a anunciar é estudo em geografia. Parece uma coisa trivial, parece uma coisa boba, mas essa síntese de conhecimentos mínimos te permite minimamente pensar que há pelo menos mais 300 catástrofes que podem acontecer, né, que são as barragens de alto risco de desabamento, e que do ponto de vista de reunião e de movimentos, há um movimento muito interessante em São Paulo, que lida no sentido de recuperação de mananciais e de nascentes. Um grupo em que, na cidade de São Paulo, demarca pontos que antes eram nascentes, ou ainda são nascentes, mas estão cobertos por asfalto, estão cobertos por avenidas, etc. Eles fazem no sentido de conscientização infantil por meio da escola, ou mesmo de grupos de pessoas de comunidades que ficam responsáveis por aquele bairro de preservar aquela nascente, ou de preservar e contar a história de que ali havia um rio, né? E aqui entra o meu momento mais We Are The World, no sentido de que por mais que pareça também bem idealizada essa questão, traz efeitos muito bons, né? Por exemplo, em relação à Avenida Paulista e algumas travessas, a gente já tem grupos que conseguiram aí levar 500, 1.500 crianças para saber que ali existiam nascentes e, consequentemente, na própria comunidade delas, junto com grupos aí, ONGs, entre outros, conseguiram fazer pequenos sistemas de captação de água e de tratamento, que muitas dessas crianças não têm nem esgotamento dentro das suas próprias casas, mas conseguem levar essas crianças até essas comunidades, ensiná-las como é que elas podem tratar minimamente a água,
o esgotamento poderia ser mais correto, como é que elas poderiam pegar os dejetos e depositar de modo mais interessante e menos danoso a elas. E você consegue levar uma qualidade de vida muito maior a elas, de modo descentralizado, sem passar pelo Estado, e muitas vezes com a parceria de entes privados que justamente pertencem a esses locais das nascentes e locais com nível socioeconômico maior, mas que se sentem de algum modo sensibilizadas e conseguem levar valores de dinheiro para que essas pessoas compram as coisas e façam esse tipo de projeto. Então, buscar esse tipo de projeto e incentivá-lo, eu acho que é essencial para a gente tentar tirar esse transtorno e a pior questão que eu acho para o Brasil hoje, que é a questão ambiental, né? E de resto, não tem muito o que falar, eu sou estudante de graduação em Geografia, né? Vinha muito em relação a virar amigo do Rony e ter contato com ele, e eu acho que ele pode falar aí de trabalho de grupos liberais muito melhor do que eu. É isso, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aqui a tua presença, Gilson. E Felipe, tu teria algo para anunciar aí, fazer teu jabá e de se despedir da galera? Cara, eu também queria agradecer. O Alisson falou do projeto há um tempo atrás, achei bem interessante. Curto pra caraca gravar podcast, então é sempre um prazer. Acho super maneiros os vídeos do Alisson, então vou fazer já um jabá pra ele, pra quem conheceu ele só pelo podcast. Vejam os vídeos dele. E, cara, sei lá, jabá, eu escrevo, sou novato no mundo na podosfera, mas eu escrevo já há um tempo. Escrevo no Portal Deviante, que é o site do SciCast. Escrevo também pro site do meu grupo de pesquisa, que é recém-criado, e também para a revista Simplesmente, que é um site só com textos sobre psicologia, ciência, coisas assim, bem interessantes. Acho que é uma das referências de artigos de divulgação científica, de site de divulgação científica de psicologia no Brasil. Os textos são muito legais. E acho que é isso. O Felipe, então, já elogiando o meu trabalho, né, e sendo que ele está sendo humilde aqui, porque quem acompanha a escrita afiada do Felipe Novaes só tem elogios a tecer, né, e esse aqui é a minha forma de te retribuir, né, elogiando meu canal. E Rony, o que tu teria a dizer aí pra galera para se despedir, e pra galera mesmo ter um maior contato contigo depois, não sei, tem algo para dizer? Olha, eu sempre tento criar coisas, mas infelizmente eu acabo desistindo porque eu começo a escrever texto, eu enrolo demais e nunca vai pra frente, eu vou botando muita coisa, então eu não tenho propriamente um blog pra falar. Eu tenho as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, quem quiser procurar, vai procurar. Eu tô pensando em fazer um blog agora através do Medium, que é sobre vegetarianismo e racionalidade, né, porque sendo vegetariano é uma coisa que eu às vezes sinto falta de ver no movimento vegetariano. E eu acho que é isso. Leiam um texto do Felipe, são muito bons mesmo. Conheci ele através deles, inclusive. Escrevi já na Simplesmente, fiz coisas lá, acabei saindo também. É uma ótima revista, leiam ela também. E o vlog do Alisson vale muito a pena, hein? Tirando isso, se alguém quiser algum paper, livro, alguma coisa que foi citada aqui, acho que a gente vai botar, né, pra quem precisar acessar, mas quem precisar perguntar alguma coisa, o inbox tá aberto. É verdade, interajam com a gente nos comentários, peçam material, artigos e textos que a gente pode passar. Exato, e como já diria o ET Bilu, busquem conhecimento, acho que vale a pena isso. Eu vi uma notícia de que o ET Bilu era uma fake news criada na TV Record. Mas enfim, parece que é o ancestral da fake news. É praticamente as pirâmides da fake news, assim, né? Pois eu vi que o próprio Pirula, né, no canal do Pirula, ele tinha tweetado que quando ele descobriu que o ET Bilu, na verdade, era um mendigo cagando, ele abriu a boca. Mendigo cagão.
Inclusive, mencionando o Pirula aí, eu só queria deixar claro, Pirula, se um dia você ouvir isso, que eu duvido que você talvez faça, porque você vai estar, tipo, fazendo vídeo, seus vídeos demoram uma semana, né? Ao total, o vídeo tem uma semana de duração. Você tá me devendo uma cerveja e eu ainda tô com o seu presente do Museu de História Natural de Viena. Então, é isso. Olha essa gente importante, temos pessoas com contatos com famosos aqui no podcast. Nós somos pseudo famosos que conhecem, tipo, proto-celebridades, é isso. Esse é o nosso nível de influência. Bom, eu posso dizer que o Pirula já respondeu o tweet meu, então eu tô bem, né? Tô legal. Bom, enfim, pessoal. Cara, o Pirula já deu retweet em tweet meu uma vez na vida. Teve 1 trilhão de curtidas. Assim, foi o maior. Foi minha maior interação com pessoas do Twitter. Assim, muitos retweets e curtidas. Foi bizarro. Eu já fui citado no vídeo do Pirula e eu me sinto honrado por isso. A maior que eu tive foi ser xingado pelo Olavo e tomar bloco, né? Isso também. Não faz muito, então eu me senti honrado. Mas ser xingado pelo Olavo é fácil. Mas tomar bloco é que não é. É mesmo, então é sinal de que tu irritou o coroa mesmo. Bom, pessoal, só para deixar clara a nossa tática aqui de elogiar o Pirula, é porque se a pessoa consegue ver uma semana de vídeo direto, ela consegue ouvir nosso podcast de 2 horinhas, não é? Enfim. Eu acho que sim. Com certeza, cara. Então, foi no jabazinho, vai que ele cita algum dia o nosso né, podcast. Ganhar público aí é bom, né? Pois é, né? Vamos ver, né? Um dia que ele retweetar lá o nosso podcast, a gente vai estar bem. Enfim, pessoal, então é basicamente isso, né? O meu jabá é que o meu nome é Alisson Augusto, pesquisem por aí, vocês vão ver o resto. Enfim, nós agradecemos aqui em nome de toda a equipe. A gente é uma equipe pequena, por enquanto vamos trazer muitos especialistas para debater os diferentes assuntos, especialmente assuntos propostos pelo pessoal que a partir de agora pode nos seguir. Né, procurem Lacuna Podcast nas redes sociais. Nós temos até o momento um Twitter, nós temos uma página no Facebook. Em breve nós vamos estar preparando e lançando material por aí e podemos então manter esse contato aí, essa forma, esse formato de mesa de bar, tentando pensar as atualidades, pensar a política, pensar a ciência, a tecnologia, pensar mesmo a filosofia e os conflitos políticos que estão vigentes de uma forma um pouquinho mais ponderada, né, mais intelectual. Enfim, pessoal, a gente vai se falando e um abraço, até mais. Tchau, galera. Valeu.